pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro Os Condenados, do autor Andrew Piper, da editora Darkside. Eu recebi esse livro aqui de parceria com a editora e, detalhe, o primeiro livro do autor publicado pela editora Darkside foi o Demonologista, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo. É um livro que eu gostei muito. A minha resenha, ela é bem completa e ela possui spoilers, ok? Mas eu aviso o momento, porque ele é um livro que requer uma análise, assim, bem aprofundada, um livro muito interessante. E esse daqui eu amei, gente, eu simplesmente gostei muito, muito da história. No Demonologista você tem uma narrativa ambígua. Então, você, leitor, chega no final do livro e você fala: peraí, será que eu perdi alguma coisa? Porque eu não entendi o final. Porque o final fica a critério de cada um. Então, ele é um livro assim, 8 ou 80. Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam, certo? Aqui, nos Condenados, já não tem essa questão de ambiguidade. Então, ele tem o final fechado, você sabe o que acontece com os personagens e continua a mesma escrita maravilhosa do Demonologista. Eu gosto muito da escrita do Andrew Piper. Nós, parceiros da Darkside, recebemos essa revista aqui, maravilhosa, e dentro dela tem uma entrevista com o próprio autor. Esse aqui é o Andrew Piper, e daqui a pouquinho eu comento com vocês, porque ele fala sobre o Demonologista, fala sobre os Condenados, e depois eu comento com vocês. Vamos para a edição desse livro, que está fantástica. Então ela segue o mesmo designer do Demonologista. Então parece que a capa é envelhecida. Aqui do ladinho também, atrás. Por dentro tem um desenho maravilhoso. Então aqui você tem a casa normal. E aqui atrás você tem a casa pegando fogo. O livro, ele é dividido em 4 partes. Então, você tem a primeira parte, que se chama Depois do Fogo. Aí você tem a segunda parte, que se chama Atos desta Vida. A terceira parte, que se chama Cidade dos Motores. E a quarta e última parte, que é Espíritos das Chamas. Então, você tem o protagonista aqui, né, que é o Danny. Ele passou por uma experiência de morte e ele escreveu um livro chamado No Depois. E esse livro fez um grande sucesso e na fase adulta dele, ele ministra palestras se baseando nessas experiências de morte, né? Que muitas pessoas passam pela morte, elas não morrem, né? Mas elas acabam, naquele momento que está em coma, acaba vivenciando o outro lado, né, o mundo dos espíritos. Então ele trabalha ministrando palestras em relação a isso e falando, né, e vendendo muito o livro No Depois, que fez muito sucesso. O livro, ele é muito interessante porque ele vai contando a história do Danny na infância, na adolescência, principalmente na adolescência, a fase adulta. E é muito bacana como o Andrew Piper fecha os capítulos. Os capítulos são curtinhos e ele sempre dá sempre no final de cada capítulo você tem uma surpresa, assim. Ou uma surpresa ou você fica ansioso já para ler o próximo capítulo. E cada capítulo parece uma cena de um filme. Parece... Logo no comecinho do livro, assim, deu a impressão que era um roteiro de filme mesmo, sabe? Parece que ele já escreve pensando... Porque, não sei, gente, pra mim foi muito cenas, assim, fechadinhas mesmo pra um filme. O livro conta a história de Danny e de sua irmã gêmea chamada Ash. Eu acho que é dessa forma que pronuncia. Então, a história deles já começa lá no parto, porque foi um parto muito difícil, quase que eles morrem, quase que a mãe morre também, e naquele desespero do tipo, meus filhos irão morrer, eu vou morrer e etc., o que a mãe faz? Lá na página 53, você tem uma mãe que não é religiosa, tá? Mas no momento ali do sofrimento dela, ela fala o seguinte: minha mãe disse para o meu pai
e mais tarde em ocasiões de muita bebedeira, para mim também, que estava tão apavorada com a ideia de perder os dois que ela fez o que na igreja só fingia fazer, ou seja, ela até ia para a igreja, mas não tinha fé. Ela rezou um apelo a qualquer deus ou demônio que estivesse escutando. Salve meus bebês e você poderá me levar, sou sua. E aí que vai todo, né, o procedimento. O que acontece? O médico encarou com os seus olhos vermelhos e no mesmo instante minha mãe percebeu duas coisas. Primeira, foi que naquele momento o Dr. Noland não era o Dr. Noland. A segunda foi que ela havia cometido um erro do qual ainda não conseguia medir as consequências, e nada poderia reverter esse erro, nem mesmo sua própria morte. E então terminou. Ou seja, as crianças nasceram lindas e saudáveis, a mãe sobreviveu. Só que a Ashley nasceu sem alma. Então vocês já imaginam, né? O doutor, como ela fez um pedido ali, ou para Deus ou para o demônio, quem atendeu foi o demônio. Então quem acabou fazendo esse parto foi o demônio. E a alma da Ashley foi levada embora. Então essa menina, ela cresceu nessa família. Ela é descrita como uma menina muito bonita, mas ela tem uma fisionomia meio alienígena. Ela tem uma beleza, não é uma beleza exótica, mas é uma beleza estranha. E desde pequena, tanto o pai, quanto a mãe, quanto o Danny já sabiam que ela era um monstro, ou seja, ela não tinha alma. Então ela era aquela criança psicopata, que não tinha sentimento algum. Mais tarde, a mãe acaba morrendo por um acidente doméstico. Ela foi encontrada morta dentro da banheira, né? Tipo, morreu afogada. Ela bebia muito, então automaticamente ela bebeu muito, deitou na banheira e acabou se afogando, dormiu e acabou se afogando. Então eles perderam a mãe. E a história começa mesmo que no dia do aniversário de 16 anos da Danny e do Ashley, a Ashley ela foi para uma casa abandonada. Toda a história ela acontece em Detroit. E ela foi para essa casa abandonada e ali ela morreu queimada viva. O Danny tentou ajudá-la, mesmo sabendo como que era a irmã, que talvez ela não estivesse ali por acaso, ele tentou ajudá-la e ele quase morreu junto. Então ambos tiveram uma experiência de morte ali, só que o Danny ele acabou voltando à vida e a Ashley não. E acontece uma coisa interessante, quando o Danny foi para o hospital, porque ele acabou sobrevivendo, ele teve queimaduras, aquela coisa toda, nessa experiência de morte, o pai dele entrega um relógio para ele. E quando ele acorda, que ele volta realmente à vida, ele tá com esse relógio nas mãos, e ele mostra para o pai. E o pai fala assim, eu não te dei esse relógio. E o Danny fala, não, você me deu esse relógio. Ele fala, não, Danny, eu não te dei esse relógio. Porque esse relógio seria impossível eu entregá-lo a você porque ele foi enterrado junto com sua mãe. E aí que enfermeiros, um pessoal ali, ficou todo mundo meio que de boca aberta, porque como que ele estava com aquele relógio nas mãos? Ficou um mistério no ar, tanto para os personagens quanto para você, leitor. Só que aí não só o relógio volta, mas a Ashley também volta. Então ela volta para assombrar o Danny. Então é disso que se trata o livro. Você tem a irmã, que é uma pessoa que não tem alma, que não tem sentimento e etc. Ela volta meio que para buscar o irmão. Ela não se conforma dela ter morrido e ele não. Então ela fica assombrando ele. E essa é a parte assustadora do livro. Acontece que a Ashley, ela acaba meio que destruindo a vida do Danny, porque o Danny, ele não consegue ter uma vida normal, porque a Ashley sempre está com ele. Então ele sente muita solidão, ele não consegue ter uma vida social, ele não consegue encontrar um amor, nada, ele é uma pessoa sozinha. A Ashley ela tem um ódio tão grande, que fica essa questão do ódio entre eles.
E ali tem todo o desenrolar, toda a questão da assombração do livro que eu não vou contar pra vocês. Chega um certo momento na história que o Danny acaba se apaixonando por uma mulher chamada Vila, acho que é assim que se pronuncia, e ela acabou perdendo o marido num assalto que ocorreu em casa, ele era policial e tal, e ela tem um filho de 10 anos chamado Ed. Então ele acaba se envolvendo com a Vila, eles acabam indo morar juntos, ele acaba tendo uma relação muito legal com esse menino, e aí que a Ashe começa a atacar novamente. E a Ashe começa a aparecer não só para o Danny, mas também para essa nova família dele, que é a Vila e o Ed. E ali vão acontecendo várias situações. Chega no momento da história que o Danny desconfia, ele acha que a Ashe foi assassinada, que tentaram fazer alguma coisa com ela, o que seria muito normal porque, né, enfim, ela já tinha um histórico bem cruel. Mas na cabeça do Danny, a Ashe não sabia quem era o seu assassino e ela queria a ajuda do Danny, que é uma coisa muito clichê, né, em filmes sobrenaturais. E aí começa a busca do Ed em saber o que aconteceu naquela casa, mas aí já se passaram 20 anos, ok? Então ele vai atrás das pessoas que estavam com a Ashe aquele dia porque elas saíram para andar de bicicleta com mais uma turma de meninas e etc e tal, e ali ele vai descobrindo algumas coisas. Aí é o que tá legal da história, porque você acha que isso é meio clichê. Ok, o Danny vai encontrar quem é o assassino ou a assassina da Ashe e vai desvendar um mistério, mas não é bem por aí que as coisas, na verdade não vai para esse lado da história, ok? E o próprio Danny, ele vai descobrindo coisas que ele mesmo deveria descobrir, que não tem nada a ver com a... Quer dizer, tem a ver com a Ashe, mas que diz mais respeito a ele. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas é que eu não posso entregar a história. E aí você tem o desfecho da história, que é um final fechadinho, que eu, assim, simplesmente amei. Eu devorei o livro, gente, eu simplesmente gostei muito. Eu gosto muito desse autor, espero que a Darkside publique todos os livros dele aqui no Brasil. E aqui na revista da Darkside, o Andrew Piper comenta que Os Condenados ele é uma releitura contemporânea daquele conto, né, clássico chamado Orfeu, que eu não li, mas que eu conheço um pouquinho da história. É um livro que ele te dá medo, sim, em muitos momentos da história, porque é uma coisa assim bem aterrorizante. Porque o fantasma, né, o espírito da Ashe fica seguindo o Danny, vai acontecendo coisas assim absurdas no decorrer da história. E tem todo aquele mistério também que envolve a morte dela, que envolve o próprio Danny, né, porque ele teve uma experiência do outro lado, então tem capítulos aqui que na verdade tem uma parte do livro que é só sobre o Danny nesse outro lado, e é um livro incrível. Então fica a dica de um livro muito legal para ser lido agora no Outubro do Terror. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!